Você já ouviu falar de um homem que enfrentou leões e sobreviveu? De jovens que foram lançados numa fornalha ardente e saíram sem sequer o cheiro da fumaça? E de profecias que previram com precisão impérios inteiros e até a vinda do Messias? Esta não é uma lenda, é a história real de Daniel, um homem fiel num mundo corrompido, usado por Deus para revelar segredos, enfrentar reis e permanecer firme até o fim. Neste vídeo, você vai descobrir cada detalhe dessa jornada de fé, livramento e profecia. Prepare-se, porque a história de Daniel pode transformar a sua fé. O livro de Daniel, a jornada de fé, profecia e livramento. Capítulo 1. A fidelidade no cativeiro. Em 605 a.C., o rei Nabucodonosor da Babilônia conquistou Jerusalém e levou para o exílio jovens nobres de Judá. Entre eles estavam Daniel, Hananias, Misael e Azarias, todos da linhagem real ou da nobreza, escolhidos para serem instruídos na cultura e língua dos caldeus. O objetivo era treiná-los para servir no palácio do rei. Daniel, ao ser apresentado à comida e ao vinho da mesa real, decidiu firmemente não se contaminar, pois tais alimentos não estavam de acordo com as leis alimentares judaicas. Ele pediu ao chefe dos eunucos para se alimentar apenas de legumes e água por 10 dias. Ao final do período, Daniel e seus companheiros estavam mais saudáveis do que os outros jovens. Por causa da sua fidelidade, Deus concedeu a Daniel e seus amigos conhecimento, sabedoria e entendimento. Daniel, em especial, recebeu o dom de interpretar visões e sonhos. O rei os examinou e os achou 10 vezes mais sábios que todos os magos e encantadores de seu reino. Assim, Daniel começou sua jornada de influência no coração de um império pagão. Reflexão: a fidelidade a Deus em pequenos detalhes abre portas para grandes vitórias. Capítulo 2. O sonho da estátua. Nabucodonosor teve um sonho inquietante e exigiu que seus sábios lhe revelassem o sonho e sua interpretação, algo impossível para qualquer homem. Diante da incapacidade dos sábios, o rei ordenou que todos fossem mortos, incluindo Daniel e seus amigos. Daniel pediu tempo ao rei e, junto com seus companheiros, orou a Deus por misericórdia. Naquela noite, Deus revelou o sonho e sua interpretação a Daniel. No dia seguinte, ele se apresentou diante do rei e explicou que o sonho era sobre uma grande estátua, cabeça de ouro, o império da Babilônia peito e braços de prata, o império medo-persa ventre e coxas de bronze, o império grego pernas de ferro, o império romano pés de ferro misturado com barro, reinos divididos. Daniel também contou que uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos humanas e atingiu os pés da estátua, destruindo-a. A pedra se tornou uma grande montanha e encheu toda a terra, uma representação do reino eterno de Deus. Nabucodonosor ficou impressionado e promoveu Daniel a uma posição elevada, colocando-o como governador da província da Babilônia e chefe de todos os sábios. Também exaltou o Deus de Daniel como Deus dos deuses e Senhor dos reis. Reflexão: o Deus que revela mistérios também governa sobre a história da humanidade. Capítulo 3. A fornalha de fogo ardente. Apesar de reconhecer o Deus de Daniel, Nabucodonosor construiu uma enorme estátua de ouro e ordenou que todos se prostrassem diante dela. Sadraque, Mesaque e Abednego, nomes babilônicos de Hananias, Misael e Azarias, se recusaram a adorá-la. O rei os ameaçou com a morte em uma fornalha ardente. Mas os 3 jovens responderam com coragem: se formos lançados na fornalha, o nosso Deus pode nos livrar. Mas mesmo que não adoraremos a estátua. Enfurecido, o rei mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais e ordenou que os jovens fossem lançados nela. Os soldados que os lançaram morreram com o calor, mas dentro do fogo, o rei viu não 3, mas 4 homens caminhando, e um deles com aparência de filho dos deuses. Sadraque, Mesaque e Abednego saíram ilesos, sem nem cheiro de fumaça. Nabucodonosor declarou que nenhum outro deus podia livrar como o Deus deles e promoveu os 3 a cargos ainda mais elevados. Reflexão: a fidelidade a Deus nos momentos mais difíceis revela sua presença de forma mais poderosa.
Capítulo 4. A humilhação e a restauração de Nabucodonosor. Nabucodonosor teve outro sonho. Uma árvore grande que se estendia até o céu, mas que foi cortada por uma ordem do céu. Daniel interpretou. A árvore era o próprio rei. Ele seria humilhado e perderia o juízo, vivendo como animal por 7 anos, até reconhecer que o Altíssimo governa sobre os reinos dos homens. O rei não deu ouvidos. 12 meses depois, enquanto caminhava em seu palácio, disse: "Não é esta a grande Babilônia que eu construí com o meu poder?" Na mesma hora, a palavra se cumpriu. Nabucodonosor foi expulso do convívio humano, vivendo como animal. Ao final do período, ele levantou os olhos aos céus, seu entendimento voltou e ele glorificou ao Deus Altíssimo. Foi restaurado ao trono com ainda mais honra. O capítulo termina com um rei transformado, reconhecendo a soberania de Deus. Reflexão: Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes que o reconhecem como Senhor. Capítulo 5. A escrita na parede. Anos depois, Belsazar, filho de Nabonido e corregente da Babilônia, realizou uma festa profana. Usou os utensílios sagrados do templo de Jerusalém para beber vinho com seus convidados. Subitamente, apareceu uma mão misteriosa escrevendo na parede do palácio. Assustado, Belsazar ofereceu recompensas a quem pudesse interpretar a escrita. Nenhum sábio conseguiu. A rainha-mãe lembrou-se de Daniel, já idoso, e ele foi chamado. Daniel leu e interpretou. Mene: Deus contou os dias do teu reinado e pôs fim a ele. Tequel: foste pesado na balança e achado em falta. Pérez: teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Naquela mesma noite, os babilônios foram derrotados. Belsazar foi morto e Dário, o Medo, assumiu o reino. Reflexão: nenhum império ou coração altivo escapa ao juízo de Deus. Capítulo 6. Daniel na cova dos leões. Dário reorganizou o reino e nomeou 120 sátrapas e 3 presidentes, dos quais Daniel era um. Por causa de sua excelência, o rei planejava colocá-lo sobre todo o reino. Isso gerou inveja. Os oficiais, não encontrando falhas em Daniel, decidiram atacá-lo por sua fé. Convenceram o rei a assinar um decreto proibindo qualquer oração a outro deus ou homem, exceto ao rei, por 30 dias. Quem desobedecesse seria lançado na cova dos leões. Daniel, sabendo do decreto, continuou orando 3 vezes ao dia com as janelas abertas. Ele foi denunciado e lançado na cova. Durante a noite, Dário jejuou e não dormiu. Pela manhã, correu até a cova e chamou por Daniel, que respondeu que Deus enviara um anjo para fechar a boca dos leões. Daniel foi retirado ileso. Os acusadores foram lançados na cova e devorados. Dário então proclamou que todos deveriam temer o Deus de Daniel. Reflexão: a fidelidade a Deus é mais poderosa que qualquer ameaça. Deus honra os que o honram. Se essa história está tocando seu coração, escreva aqui nos comentários: Senhor, me dá a fé de Daniel. Sua participação é muito importante e pode fortalecer a fé de outras pessoas que estão assistindo junto com você. Capítulo 7. Os 4 grandes animais. Daniel teve uma visão à noite. 4 animais saíam do mar. Um leão com asas, um urso, um leopardo com 4 asas e um 4º animal terrível com 10 chifres. Um chifre pequeno surgiu e falou palavras arrogantes contra o Altíssimo. Então Daniel viu tronos sendo postos e o ancião de dias se assentou. O tribunal celeste julgou e o 4º animal foi destruído. Em seguida, veio um como o Filho do Homem, que recebeu domínio eterno. Essa visão representava reinos humanos que se levantariam e cairiam. Mas o reino de Deus seria eterno e dado aos santos do Altíssimo. Reflexão: todos os impérios da terra passam. O reino de Deus permanece para sempre. Capítulo 8. O carneiro e o bode. Daniel viu um carneiro com 2 chifres representando a Média e a Pérsia. Um bode com um grande chifre veio do ocidente, representando a Grécia. O bode destruiu o carneiro, mas seu grande chifre foi quebrado e substituído por 4. De um dos 4, surgiu um chifre pequeno que cresceu e atacou o santuário e o povo santo.
Isso aponta para Antíoco Epifânio, que profanaria o Templo de Jerusalém no século II a.C. A visão também prenuncia um tempo de opressão e purificação futura. O anjo Gabriel revelou a Daniel o significado da visão e lhe disse para selá-la para os tempos do fim. Reflexão: Deus conhece o futuro. Nenhuma opressão dura para sempre. Há um tempo determinado para cada provação. Capítulo 9. A profecia das 70 semanas. Lendo os escritos de Jeremias, Daniel entendeu que os 70 anos de cativeiro estavam chegando ao fim. Ele se voltou a Deus em jejum, confissão e oração pelo povo de Israel. Enquanto orava, o anjo Gabriel veio e revelou a profecia das 70 semanas, 70 conjuntos de 7 anos, detalhando eventos futuros: a reconstrução de Jerusalém, a vinda do Messias, a morte do ungido, a destruição do templo. Essa profecia aponta com exatidão para a vinda de Jesus Cristo e os eventos finais da história humana. Reflexão: Deus tem um plano perfeito e cronologicamente determinado para redimir seu povo. Capítulos 10 a 12. A guerra espiritual e o tempo do fim. Daniel teve uma visão profunda. Um ser glorioso apareceu a ele e disse que desde o primeiro dia em que ele orou, a resposta foi enviada. Mas o príncipe do reino da Pérsia resistiu por 21 dias, até que Miguel, o arcanjo, veio ajudá-lo. Daniel recebeu revelações sobre guerras futuras, o surgimento de reis poderosos e um tempo de angústia sem precedentes. O capítulo 12 revela que muitos ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha eterna. Daniel é instruído a selar as palavras até o tempo do fim e recebe a promessa: Tu, porém, vai até o fim, repousarás e te levantarás para receber a tua herança no fim dos dias. Reflexão: há uma guerra invisível acontecendo, mas no fim, os que forem fiéis brilharão como as estrelas para sempre. Encerramento: o livro de Daniel é um testemunho da soberania de Deus sobre reis, nações e a história. Mostra que ele recompensa a fidelidade, revela o futuro e livra os que confiam nele. Daniel permaneceu firme diante de leões, fornalhas, reis tiranos e visões assustadoras, porque sabia em quem cria. Se esta jornada fortaleceu sua fé, declare com confiança: Eu creio no Deus de Daniel que reina para sempre. Se você crê no Deus que livra, que revela, que reina sobre a história, declare agora nos comentários: Eu creio no Deus de Daniel. E se essa mensagem falou com você, curta, compartilhe com alguém especial e se inscreva no canal Deus em Foco, para continuar recebendo palavras que edificam a sua fé.